que eu estava falando agora há pouco, sobre essa questão da gente não mudar a nossa identidade, embora as pessoas mudem as suas atitudes com relação a nós, há duas coisas importantes. É que essa resistência pela identidade é diferente de resiliência. Resiliência é a capacidade que nós temos de aguentar as coisas, de suportar. E aí, muitas vezes, pela resiliência, a gente vai guardando as coisas, a gente vai suportando, a gente tenta ser forte, resiliente, só que a resiliência está na nossa capacidade de suportar. E todos nós temos um limite. E uma hora a gente estoura, uma hora a gente explode. Já viu aquela história de que o pior são os calmos? Porque quando perde o controle, aí... Porque muitas vezes a resiliência nos dá essa falsa impressão de que nós temos a capacidade de suportar a dor. O que eu estou falando não é resiliência, tá certo? Estou falando de resistência. Resistência por meio da identidade de Cristo Jesus. Amar dói. Mas quando dói, a gente dobra os nossos joelhos e entrega a Deus. E Deus que nos renova. A força não está em nós. A força está no Senhor que nos renova. Amém? Amém. Então é isso. Agora continuando, Atos 6 e 7. Eu acho só que seria legal uma ideia, porque só para não gerar culpa, porque o amor não é uma coisa só unilateral, não é só. Oi? Me choca assim. Uma raiva, eu calmo, mas fico nervoso quando ela me choca. Eu estava dizendo que só para a gente não ter aquela falsa impressão, porque o amor não é unilateral. O amor sempre é dos dois lados. E a questão do perdão, a questão do amor ao inimigo, e quando a gente tem toda essa disposição, mas a outra pessoa, porque nós vivemos esse lance de escolha, né? O arbítrio ele é dado a todos. E quando aquele que é nosso inimigo, e aquele que a gente ama, e aquele que a gente insiste em fazer essa caminhada de união, mas o outro insiste em não aceitar, insiste em não receber, e insiste em viver uma caminhada diferente daquela que o Evangelho propõe. Só para a gente não ficar com sentimento de culpa, como é que a gente resolve isso? Bom, primeiro que o amor ele não tem uma limitação em relação a tempo e espaço. O amor ele é pleno, o amor é que nos transforma para poder perdoar as pessoas. A questão é quando a gente ama, a gente perdoa, mas a pessoa menospreza aquilo que nós estamos oferecendo, a pessoa não está menosprezando a gente, porque nós estamos expressando quem Deus é. Então, em tese, a pessoa está desprezando Deus, né? Então, chega um momento que a gente não joga mais pérolas aos porcos, não é isso que a Bíblia vai dizer? Mas, ao mesmo tempo, a gente não fecha o coração para a relação. A gente, muitas vezes, dá um tempo na relação, mas não fecha a questão, falando, nunca mais vou me relacionar com tal pessoa. Porque sempre é possível uma pessoa se arrepender e retomar, e quando ela se aproximar em arrependimento, nós estamos abertos a retomar a relação, por mais difícil que seja e por mais machucado que nós estejamos, né? Então isso acontece. O Salmo vai dizer, né, do Davídico, que a pior traição é aquela traição da pessoa que andou junto e comeu junto com a gente e nos traiu, e nos abandonou. Então é difícil, mas a retomada da relação, ela deve estar sempre em pauta no nosso coração, sempre. Por mais difícil que seja, por mais doloroso que seja. Agora,
Se nós estamos constantemente ministrando perdão e a pessoa está desprezando, então chega um momento que a gente dá um tempo. Chega um momento que a gente não fica jogando mais pérolas aos porcos, porque a pessoa está desprezando não o que eu estou oferecendo, mas o que Deus está oferecendo a ela. O desprezo não é por mim, mas o desprezo é por Deus, porque a minha identidade está em Cristo Jesus. Então há essa questão de não cair na banalização, não se tornar banal o perdão. O perdão é algo muito importante. E ela, como de fato o senhor falou, ela não é só unilateral, ela tem que ter correspondência. Então isso é importante, e é importante pontuar isso também, porque senão cai naquele problema da gente sempre estar disponível ao perdão, mas a pessoa banalizar o nosso perdão. A gente tem que ter consciência que o nosso perdão é algo muito sério, é algo divino, é uma capacidade que Deus nos dá. Então a gente também não pode deixar com que as pessoas banalizem isso, tá certo? Como a gente também não pode banalizar o perdão de Deus, da gente intencionalmente pecar e falar assim, depois eu faço uma oração e eu peço perdão. A gente está banalizando o perdão que Deus nos dá. Então é o mesmo sistema, A gente não pode, tem que cuidar mesmo para que não se banalize. Mas o nosso coração não pode estar fechado para que, se a pessoa chegar verdadeiramente, a gente fala assim, não, você já estourou o limite. A gente sempre tem que estar à disposição quando a pessoa chega verdadeiramente. Tá certo? Vamos lá. Agora uma demonstração disso num cara num texto que, quando eu li a primeira vez, eu falei assim, não faz sentido. Que é Atos 6 e 7. Porque Atos 6 e 7, a igreja está passando por uma dificuldade. E qual que é a dificuldade? Disputa, concorrência. Por quê? Porque a igreja tinha crescido, e quando a igreja cresce, as mulheres se tornam um problema. E aqui o problema era as mulheres. E o que acontecia aqui com as mulheres? Havia as refeições diárias lá, e as mulheres judias eram servidas primeiro, e as mulheres gregas eram deixadas para depois. E aí começou o falatório, e aí a mulherada falava tal, e ainda bem que isso acontece só lá, isso acontecia lá. E aí o que começou a acontecer é que os discípulos começaram a ficar chateados, incomodados com isso. E aí começaram a falar assim, como é que a gente dá solução para essa situação? E aí eles resolveram então formar a comunidade de diáconos. E os discípulos iam ficar responsáveis pela palavra e pela oração, e os diáconos iam ficar responsáveis pelo cuidado com relação à distribuição das refeições, a organização administrativa e tudo mais. Acontece que é eleita uma comunidade de diáconos. Quem é o primeiro nome aí da comunidade de diáconos? No verso de número 5. Estevão. Tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. E aí vai dizendo os outros, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, e também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Aí, beleza. E chama a atenção esse texto, que eles só dão a descrição do primeiro e do último nome. O primeiro é Estevão, homem cheio de fé e de coragem, homem de Deus, de fé e do Espírito. E qual que é o outro que vai ter uma descrição dele aí? Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Quem que é esse tal de Nicolau? Esse cara que estava aqui na comunidade, ele vai depois se desligar da comunidade cristã, e ele vai montar uma seita, vamos dizer assim,
chamado dos Nicolaítas. Não é o Papai Noel. Chamado dos Nicolaítas. Essa seita dos Nicolaítas, eles vão causar um grande dano à igreja, principalmente a igreja de Éfeso, porque eles vão juntar, ele vai fazer uma síntese entre o cristianismo e a espiritualidade pagã, principalmente que promovia o deus Baco, e o deus do vinho e tudo mais, e aí ele fez uma síntese e virou uma bagunça. E quando Deus vai escrever lá, por meio de João, as 7 cartas do Apocalipse, quando vai escrever a igreja de Éfeso, no capítulo 2 de Apocalipse, então Deus vai elogiar a igreja de Éfeso, porque eles foram contra aqueles que se chamavam apóstolos e não eram apóstolos, e também que eles foram contra a seita dos Nicolaítas, a seita promovida por esse cara que foi eleito diácono em Atos 6. Qual é o outro cara que tem a descrição dele? O Estevão, homem cheio de fé e do Espírito, homem de Deus, homem cheio do Senhor, que poderia ser usado na obra de Deus grandemente, que poderia ter sido um homem dos mais proeminentes na igreja primitiva. Ele era o primeiro nome, ele provavelmente era o líder lá dos diáconos. Mas na continuidade do texto, o que acontece? Olha só o que diz o verso 8 do capítulo 6. Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se a oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos, os mestres da lei, e prenderam Estevão e levaram-no ao Sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. Pois ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos que estavam sentados no Sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Por que o Estevão foi eleito diácono? Porque estava tendo competição na igreja. Não era isso? As mulheres judias não estavam podendo conviver com as mulheres gregas. Estava tendo problema, competição. A igreja não estava sabendo viver em comunidade. Então aí é eleita uma comunidade dos diáconos. Quando é eleita a comunidade dos diáconos, o presidente dessa comunidade é preso. Por quê? Porque havia uma disputa religiosa, a disputa dos judeus contra a igreja cristã. E aqui começa a perseguição dos judeus contra a igreja cristã. Estava tendo disputa. E quem estava no meio da disputa interna da igreja e na disputa externa da igreja? Estevão. Estevão estava no centro da disputa interna para apaciguar a disputa entre judeus e gregos. E estava na disputa externa, porque agora ele era o centro, porque entre a disputa entre a igreja cristã e os judeus. Os judeus, inclusive, contratando pessoas para levantar falso testemunho contra a igreja cristã e contra Estevão. E Estevão está lá, argumentando.
Deixa eu fazer uma pergunta para vocês: Estevão mudou? Não, ele continuou falando. E a Bíblia vai dizer que o rosto dele parecia como de um anjo. E aí, no capítulo 7, ele vai começar a pregar a Bíblia Sagrada desde o início, falando todo o Antigo Testamento, como Deus vem se manifestando para o bem da humanidade. E o pessoal fica tão incomodado que não consegue mais ouvir o que Estevão estava falando, porque era com um poder do Espírito tão grande, e que aí eles tapam o ouvido e fazem o que contra Estevão? Começam a apedrejá-lo. E quando começam a apedrejar Estevão, porque não suportavam a palavra de Estevão, qual é a oração que Estevão faz para aquela comunidade que estava apedrejando ele? Qual é a oração? De perdão. Deus, eles não sabem o que estão fazendo. Deus, perdoa-os. Você está levando pedrada por um testemunho falso, por uma acusação falsa. E o Estevão agora, sendo apedrejado, ele está clamando a Deus para que Deus perdoasse. Interessante isso, porque Estevão, ele não vai mudar, e ele continua pregando o Evangelho, e ele vai se tornar o primeiro mártir na história. E quando eu li a primeira vez esse texto, eu falei assim, mas por quê? A comunidade de fé precisava de um homem para organizar a bagunça que estava se formando internamente. O cara que é descrito como a pessoa capacitada para isso é Estevão, homem cheio de fé e do Espírito. Mas na sequência do texto, esse cara que era o cara para dar solução para tudo, ele morre. Morreu. Faz sentido? Faz sentido ou não? Não faz o menor sentido. Não tem sentido. Oh Deus, tem alguma coisa errada aqui. Não tem sentido nesse texto. Se havia um problema interno na igreja, esse problema estava sendo resolvido porque havia um homem capacitado lá. E quando esse homem começa a exercer seu ministério, ele é morto porque estava fazendo o que era certo. Então por que ele foi eleito diácono se ele ia morrer? Deus não sabia que ele ia morrer? Sabe por quê? Porque a obra de Deus não depende de homens. A obra de Deus depende de Deus. A obra de Deus, ela não é tocada pela capacidade humana, mas pela capacidade divina. O Estevão não deixou de servir a Deus. Ele continuou servindo a Deus. Ele continuou cumprindo o propósito pelo qual ele fora chamado. Muitas vezes nós temos uma mentalidade organizacional. Então, eu tinha essa mentalidade. Então, quando Estevão foi eleito diácono, eu pensava assim: o ministério de Estevão vai se limitar à diaconia, e eu quero observar como era a postura de Estevão como diácono. Mas ele foi eleito diácono, e quem que ia ficar responsável pela oração e pela palavra? Quem? Os apóstolos. Mas na sequência, quem que está orando e falando e pregando? O Estevão. Sabe por quê? Porque o cargo que você tem na igreja não limita a sua vocação. Falou, vou servir a Deus. Pastor, que cargo que o senhor vai me dar? E eu não sirvo a Deus enquanto o pastor não me der o cargo. Acontece isso ou não?
E eu esqueço que não é o cargo que me faz. Porque antes dele me dar um cargo, uma função, eu sou em Cristo Jesus. Então eu sirvo a Deus conforme o chamado que Deus me dá, conforme a funcionalidade no reino que Deus me dá, não em relação à funcionalidade que a religião me fornece. Por quê? Porque muitas vezes nós tratamos as pessoas pela funcionalidade e não pela pessoalidade. Quer ver um exemplo? Em toda organização social, nós chamamos as pessoas primeiro pela sua função, depois pela pessoa, não é? Sim ou não? O cara é um engenheiro, ou o cara é um pastor, médico, não é? Então, médico é um doutor. Então nós, na placa ali vai estar doutor tal, ou doutora tal. Não é isso? Primeiro a função, depois o nome. Não é sempre assim? Mas no reino de Deus, a gente não é a função. Nós somos a pessoa. A igreja não é uma organização. A igreja é um organismo. É por isso que não é a funcionalidade que faz a igreja, mas a pessoalidade em cada um diante do Senhor Jesus Cristo. Nós não somos presbíteros, pastores, diáconos, não sei o que, e aí nós somos igreja. Nós somos igreja porque estamos mais do que um, tá certo? E onde tem mais do que um, Deus está lá e Deus está conosco. E se nós somos mais do que um e Deus está conosco, nós somos o quê? Igreja. Independentemente da funcionalidade de cada um. Nós somos igreja por causa da pessoalidade em Cristo Jesus. Então quando nós olhamos uns para os outros, nós olhamos uns para os outros não a partir da nossa função, mas a partir da nossa pessoalidade. Porque se olharmos a partir da funcionalidade, da função de cada um de nós, nós vamos formar uma escala de autoridade aqui. Tá certo? Nós vamos fazer uma hierarquia organizacional. E no reino de Deus, quem que é o maior? É o que serve. Quem que é o maior de todos? É o que serve. Quando Jesus quis explicar quem era o maior no reino dos céus, Ele trouxe para dentro quem? Você lembra? Quem que Ele trouxe para dentro? Uma criança, que todo mundo considerava menor. E Ele falou, vocês devem ser como essa criança. Por quê? Porque na igreja do Senhor Jesus, o Senhor não depende de nós. E graças a Deus por isso. Amém. Ninguém é substituível. Todos nós servimos. Todos nós somos submissos ao Eterno. E é por isso que a igreja persiste. Porque não tem ninguém insubstituível. Nem Estevão. E Deus estava dando uma clara demonstração de que a igreja, ela é mantida e ela continua a sua missão, independentemente de, mesmo que uma pessoa morra, como Estevão morreu, mesmo que uma pessoa caia, mesmo que aconteça uma divisão na igreja, mesmo que aconteçam várias coisas, mas a igreja, ela continua. Porque a igreja é do Senhor Jesus Cristo. Porque se porventura venhamos faltar em alguma coisa, Deus vai levantar outras pessoas. Deus levanta. E Deus capacita aquele que não tem capacidade. É por isso que na igreja do Senhor Jesus Cristo, nós não fazemos uma hierarquia de funcionalidade
E, em segundo lugar, nós não fazemos uma hierarquia de competência. Porque quem faz essa hierarquia de funcionalidade e hierarquia de competência é aí fora. Os mais competentes são os que devem ter mais projeção, os mais competentes são os que devem ser mais amparados, mais protegidos. No caso da igreja, não é assim. Por quê? Porque a nossa competência não vem de nós mesmos, a nossa competência vem de Deus. Vem de Cristo Jesus. Porque nós não cremos que a competência nos habilita para o ministério. Nós cremos que o Espírito do Senhor é que nos habilita para o ministério. Isso a gente vê, por exemplo, em seminário. Em seminário, cansei de ver pessoas altamente capazes, competentes teologicamente, mas que não tinham a menor condição de ser pastor, de servir a igreja. Por quê? Porque tinha uma grande capacidade intelectual, mas não tinha integridade no coração. Um cara altamente capaz teologicamente, mas que não tem integridade na sua vida, serve. E por que não? Porque nós cremos que a pessoa é diante de Deus antes de fazer algo para Deus, não é isso? Então, por exemplo, quando você vai fazer uma casa e você vai para o engenheiro, você pergunta para ele se ele cuida bem da família? Não, isso você não tem que perguntar, não é verdade? Você pergunta para ele se ele ora todos os dias? Você também não pergunta. Por quê? Porque a relação é profissional, você está lá interessado na competência dele de fazer o projeto da sua casa de maneira técnica. E só. Você tem um relacionamento funcional, profissional. Agora, quando a gente vem para a igreja e chega um pastor e você pergunta para o cara, e a sua família, como está? E o pastor responde, não sei, deve estar bem. Você vai ouvir esse cara? Esse cara pode ter até grandes pensamentos teológicos, mas não tem integridade. Você vai ser pastoreado por um cara desse? Por quê? Porque na igreja do Senhor Jesus Cristo, nós acreditamos que Deus nos forma, primeiramente, pessoalmente, para depois nós fazermos alguma coisa, para depois nós trabalharmos alguma coisa. Mas é algo de dentro para fora. Não é uma capacidade intelectual para depois Deus nos dar o seu Espírito. Não, Deus nos dá primeiramente a sua capacitação, a transformação do nosso coração e depois a capacitação. Isso foi com os apóstolos, por exemplo, né? Os apóstolos, eles foram chamados por Deus, pelo Senhor Jesus Cristo, não pela sua competência. Nenhum deles. Aliás, todos eles já tinham passado a idade de serem discípulos. Todos eles já tinham perdido a esperança de ser discípulos. Por quê? Porque havia regras muito claras e determinadas para alguém ser um discípulo, ser um talmidim. E que regras era essa? Era regras de competência. Então, no judaísmo, a criança aprende desde pequenininha a decorar a lei, os 5 primeiros livros da Bíblia. E quando chega por volta dos 11, 12 anos de idade, há um ritual que ela tem que recitar o texto bíblico.
E a partir dessa maneira como ela recita, os melhores passam para a segunda fase, que é decorar todo o Antigo Testamento. E passa por uma prova. E só os melhores dos melhores passa para a terceira etapa, que é um mestre. Ele chega e diz: você me segue. E aí esse cara passa a se tornar um talmidim, um seguidor. E no judaísmo vai dizer que o discípulo é aquele que tem o corpo coberto com a poeira dos pés do mestre, porque ele é o cara que anda atrás, observando, olhando o mestre. E ele passa anos sendo discipulado, acompanhado pelo mestre. Mas só o melhor dos melhores. E os outros? Iam fazer o quê? Um ia ser pescador, outro ia ser, carpinteiro, ia ser qualquer coisa, né? E aí o que acontece? Jesus, quando ele começa a escolher os seus discípulos, ele começa a escolher quem? Os caras que haviam ficado pelo caminho, porque não era pela competência. Jesus escolhe não os melhores, Jesus escolhe os caras que tinham ficado pelo caminho. Por exemplo, Pedro. É por isso que quando Pedro está lá no barco e ele diz: segue-me, ele deixa o barco, deixa a rede e passa a seguir Jesus. E por que é automático desse jeito? Porque era uma honra muito grande um mestre chamar você para segui-lo. E você largava tudo mesmo, largava a família, largava tudo para seguir aquele mestre. Porque não era pela competência, era pela personalidade, era pela caminhada, era pela relação. E é como deve ser na igreja. Na igreja, hoje nós vivemos uma época de formar glória para os melhores músicos, os melhores pregadores, formar meio que mercado gospel quase que idolatrando algumas pessoas pela sua competência. Mas igreja do Senhor Jesus, ela se dá na relação, ela se dá no caminhar juntos, ela se dá você andando junto com a pessoa e você passando a ter valor e admiração pelas pessoas da igreja ou pelos líderes da igreja, não só pelo conteúdo teológico ou o conteúdo da música que a pessoa promove, mas pelo caráter e pela integridade de vida. Não é isso? É por isso que nós precisamos, como igreja de Jesus, compreender que a igreja é de Jesus, a igreja é dele, e é ele que promove, é ele que faz, é ele que vai trabalhando de tal forma em nós que a gente chega à conclusão: Deus, eu não sei fazer, eu não tenho capacidade, mas se o Senhor estiver comigo, eu posso fazer todas as coisas, inclusive cuidar da igreja, porque essa capacidade não é minha, essa capacidade é do Senhor. É por isso que quando Deus chega para Josué, e Josué fala assim: Deus, eu não tenho capacidade. Moisés foi o grande líder. Aí Deus chega para Josué e diz: Josué, seja forte e corajoso, não temas e nem distantes, porque eu, o Senhor teu Deus, sou contigo. Diante disso, qual a tarefa que Deus possa nos dar, ou a vocação que Deus possa nos dar, que nos seja impossível de realizar? Qual?
Nenhuma. Nenhuma. Porque se você não é capaz, você tem que dar graças a Deus por isso. Porque o seu ministério não vai se pautar em você. É por isso que cada um de nós temos um ministério, nós temos uma vocação. E esse ministério e vocação não se limita à funcionalidade que a igreja possa nos dar. Porque não é a função que nos faz. É Deus que nos faz. E muitas vezes nós temos um chamado diante de Deus para promover algumas coisas e nós não fazemos porque a gente fica esperando os cargos da igreja. Se você tem um chamado, uma missão, começa a fazer. Começa a promover. Começa a agir. Lá em Goiânia, nós conhecemos um rapaz chamado Marquinhos. O Marquinhos, ele é engenheiro civil, um cara sensacional, e ele se sensibilizou com o lixão da cidade, lá de Goiânia. E ele foi lá no lixão. E é interessante o relato dele, porque ele vai dizer que ele entrou lá no lixão, lá, conversou com o pessoal, andou lá no lixão e viu a situação deplorável que aquelas pessoas estavam vivendo. E ele falou assim: e agora? O que a gente vai fazer? E ele começou simplesmente a cuidar do pessoal, a caminhar com eles, a ver o que era possível fazer. E aí ele percebeu que a prefeitura de Goiânia ia perder uma verba porque eles não tinham desenvolvido o projeto de reciclagem. Aí ele reativou isso, desenvolveu o projeto e fez o projeto de reciclagem lá e retomou um galpão lá que estava feito para isso e comprou os caminhões lá para reciclar. Aí ele viu que o lixão, situação difícil, os catadores moravam numas, não era casa, era uma, como é que chama? Eram os barracos, né? Ele transferiu junto com outras organizações e construiu casa para o pessoal. E aí o pessoal começou a perguntar assim: viu, mas por que você está fazendo isso? Você é de alguma igreja? E aí, depois de um tempo que ele foi dizer que não, eu sou de uma igreja, eu sou de uma igreja cristã. Eu creio em Jesus. E aí o pessoal falou assim: então me fala mais desse Jesus. E aí começou um discipulado lá com o pessoal e formou uma igreja lá dentro. Foi a igreja que mandou ele lá para o lixão? Não, foi Deus. Ministério lá do lixão. Hoje é um ministério chamado Crisálida. Transformou aquele lugar. Vai virar lá aterro sanitário. Então percebe que Deus nos chama para algumas coisas. E se Deus está te chamando, não coloca limitação. Porque limitação cabe a nós mesmos. Eu sou limitado. Não tem novidade, é isso mesmo. Eu não sei fazer. Tá tudo certo, é isso mesmo. A pergunta que tem que se fazer é: Deus está com você? Se Deus estiver, vai no nome de Jesus. Porque você é a igreja. Você é o poder de Deus na terra. Estava vindo para cá, almocei com um pastor chamado Samuel. Pastor Samuel, ele está com um projeto de desenvolver 5 casas na cidade de Ribeirão Preto, para abrigar os sem teto. Para acabar com, melhor dizendo, com o morador de rua.
para acabar com os moradores de rua de Ribeirão Preto e ressocializar todos eles. E ele tentou fazer isso pelo governo, com política pública. E conversou com o vereador, conversou com o prefeito, conversou com onde ele ficou em torno de 6 anos fazendo isso. Ele conseguiu? Não. Aí ele resolveu fazer o quê? Ele alugou uma casa, desenvolveu um projeto de ressocialização, de comunidade terapêutica, e hoje ele tem lá um grupo de ex-moradores de rua que estão sendo ressocializados. E alguns já foram contratados por empresas, trabalhando com carteira assinada, e agora o projeto dele é construir as outras comunidades terapêuticas. Enquanto ele estava pensando na limitação que ele tinha e transferindo a responsabilidade dele para o governo, não deu certo. Quando ele falou assim, não, eu vou fazer, ele fez. Porque o poder está em você, que é a igreja do Senhor Jesus. Então, se você vê um problema na cidade, e Deus te deu capacidade para desenvolver projetos e soluções, você é a luz. E você pode desenvolver qualquer tipo de projeto, para qualquer tipo de solução, para as deficiências da nossa cidade, mostrando o reino de Deus e a luz do Senhor brilhando através da sua vida. Aqui nós temos assunto. Oi? Aqui nós temos assunto. É o projeto de associação de moradores de rua. Pois é. Já levantamos mais de 1.000, Pois é. Isso é bênção de Deus. Mas se dá na vocação, na pessoalidade. A gente não precisa esperar as pessoas nos impulsionarem. Nós temos o Espírito de Deus. É por isso que o Gideon Alencar, ele vai escrever um livro chamado Protestantismo Tupiniquim, e ele vai dizer que nós somos uma sociedade formada de coronéis. E uma sociedade formada de coronéis, a gente fica esperando os outros mandarem a gente fazer para a gente fazer. Quando a gente tem o Espírito de Deus, Deus fala pessoalmente para a gente. A sua missão é essa. A gente diz, eis-me aqui, Senhor, e a gente começa a fazer. Como igreja. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe e nos auxilie a ser a igreja que o Senhor quer que nós sejamos, em todo lugar, em todo tempo. Porque o Espírito de Deus está conosco, o poder de Deus está em nós, e não há nada que a igreja não possa fazer. Não há nada, nenhum problema na sociedade que a igreja não possa ser a solução e a esperança. Porque o poder de Deus repousa em cada um de nós. E esse poder nos dá competência para dar todas as soluções para a glória do Senhor. Amém? Amém. Vamos colocar em pé, orar ao Senhor. Querido Pai Celestial, muito obrigado mais uma vez por essa grande oportunidade que o Senhor nos dá, por nos reunires aqui, nos ajuntares para recebermos essa ministração da Tua parte, o desafio, e para nos transformar outra vez na igreja que iniciou a sua missão lá em Atos, e que continua, Senhor, muitas vezes perdendo foco, em muitos momentos se distanciando. Talvez o momento mais crítico da história seja o que nós enfrentamos, mas eis-nos aqui para retomar, ó Pai, o bastão da história e levarmos isso até o fim, nessa corrida que o Senhor nos permite correr para a glória do Teu nome, nessa maratona, e que possamos agradar o Teu santo nome e responder a tudo quanto o Senhor tem nos permitido aprender. Abençoa o Ito, abençoa todo o Teu povo aqui reunidos, ó Pai, que nós tenhamos uma boa noite de descanso, de reflexão, e amanhã voltemos para novos momentos, novos desafios, novos ensinamentos e respostas para a glória do Teu nome.
Nós oramos e bendizemos a Ti. Amém.